Pega aí a Bíblia. Levanta assim, ó. Como se trouxer a Bíblia. Ei, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra aí o texto que o Senhor colocou em nosso coração nessa noite. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis de Israel. Primeiro Reis 19. Por favor, agora você não vai precisar mexer no seu telefone, no seu smartphone, você não vai precisar mandar mensagem para ninguém, você não vai precisar receber mensagem de ninguém, abrir o seu WhatsApp. Você só vai agora receber mensagem de Deus para o seu coração. Amém, gente? Amém, gente? Então abra os seus ouvidos, Deus vai falar com você, tenho certeza. Porque o simples fato de a gente abrir a palavra e ler, o Senhor já fala. Mas eu creio que Deus irá além das letras do texto que estaremos lendo. Primeiro livro dos Reis, 1 Reis 19, texto muito conhecido. Obrigado, Damiana. Diz assim a palavra de Deus: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fiz eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, e foi e chegou a Betseba, que pertencia a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e ele viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Versículo 8. Levantando-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: Que fazes aqui, Elias? Ele, respondendo: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuraram tirar minha vida. Versículo 11. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um sício, um vento tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto, saiu, pois, à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz que disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só e procuraram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, ungirá a Azael, rei sobre a Síria, Jeú de Ninsi, ungirás reis sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Você pode, por favor, abaixar sua cabeça, fechar seus olhos? Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, eu te louvo pelos meus irmãos que estão aqui, pelos meus irmãos que estão em casa, online. Sobretudo eu te louvo pela tua presença entre nós, no louvor, na adoração, na comunhão, na alegria. Eu te louvo, Deus, por tua presença entre nós. E eu não tenho dúvida, Senhor, de que o Senhor recebeu tudo aquilo que já fizemos para ti nessa noite, porque tu mereces honra, glória e louvor. Mas também quero pedir que, da mesma forma que o Senhor recebeu, está recebendo, e até sairmos daqui, o Senhor receberá nosso culto. Senhor, da mesma forma, nos presenteie, por favor, por graça e misericórdia, a tua palavra. Fale conosco de maneira clara, precisa, concisa. E por favor, Deus, não nos deixe sair daqui da mesma forma que entramos. Por favor, Senhor. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar sobre o tema: quando Deus nos visita em nossas fragilidades. Há um grande perigo dentro de nós, além do maior deles. E o maior perigo que existe dentro de nós é o pecado. Mas um outro perigo que está dentro de nós, que nós não podemos negligenciar, nós não podemos deixar de atentar. Que perigo é esse? O perigo de não olhar para dentro da gente e ver exatamente as nossas fragilidades. A nossa fragilidade, ela não pode ser negligenciada por nós mesmos. Interessante que o orgulho, ele tanto atua dentro de nós, no que diz respeito ao pecado, quando muitas vezes o orgulho atua dentro de nós, nos impedindo de expor as nossas fragilidades para Deus e para as pessoas que podem ser bênção em nossa vida. Uma raiz de orgulho pode impedir uma pessoa de ser tratada, de ser cuidada, de ser transformada. E a gente não pode negligenciar isso. Somos frágeis, somos de barro, sofremos embates na vida, todos os dias ou quase todos. Não há escudo em nós suficiente que venha nos proteger, a não ser Deus. A não ser Deus e anjos. Os que vemos e os que não vemos, eu vou falar depois sobre eles. Não tem jeito, de tempo em tempo você vai precisar cuidar das suas fragilidades, ou permitir que elas sejam cuidadas. E Elias, irmãos, é um grande exemplo disso. A Bíblia ela é maravilhosa, ela é fantástica, porque ela não esconde pecado e também não esconde fragilidades. Até o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, expôs a sua fragilidade no jardim do Getsêmani. Estamos falando do nosso mestre, do nosso Senhor Jesus.
E Elias é um desses homens da Bíblia, ou na Bíblia, que viveu fortes emoções. Elias aqui tinha acabado de vencer os profetas de Baal. Eu creio que foi a maior experiência de sua vida. Ele tinha acabado de levar uma nação inteira, a nação de Israel, a fazer um concerto com Deus, a restaurar altar. E ele levou a nação inteira de Israel a entender o valor de adorar somente a Deus. E depois disso, a nação de Israel pôde ver o poder dele, o poder do Senhor, quando caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, o altar que Elias preparou. E ele vence os profetas de Baal, os profetas de Azera. Elias passa por essa experiência. Deus responde a sua oração de uma forma assim tremenda. Interessante que a gente vira a página literalmente da Bíblia, ou não sei se a sua vira, mas pelo menos o capítulo ele vira. A gente vira o capítulo, sai do capítulo 18, vai para o capítulo 19, e o capítulo 19 abre com Elias recebendo uma mensagem que foi aguda e foi para a sua alma e tomou conta da sua alma. Em um dia ele derrota os profetas de Baal, no outro dia ele recebe uma mensagem de Jezabel, e aí a sua alma encontra um abatimento, e ele entra num processo de fuga, até encontrar um lugar de isolamento. Presta atenção nisso. Ele encontra uma rota de fuga até chegar no lugar de isolamento. E aqui está o cerne da nossa mensagem nessa noite. Porque assim, embates, lutas, enfrentamentos, mexe com as nossas emoções, toca em nossa alma. E aí a gente não vai pegar a nossa régua de medir e colocar em Elias. Primeiro porque não vai dar, não tem como a gente comparar Elias com qualquer um de nós. Mas também não dá para a gente colocar a nossa régua de medir e dizer, como assim? Um homem que derrota os profetas de Baal num dia, outro dia ele recebe uma mensagem e ele começa a fugir. Qual a resposta para isso? A resposta, irmão, querido, querida, está na nossa natureza humana, na nossa fragilidade. Elias é um profeta rochoso do espírito, mas no outro dia é um homem frágil na sua alma. É um ser humano como eu e você. Eu já vi algumas mensagens dizendo que Elias não podia ser frágil, não podia passar por um momento assim de alma fragilizada, porque Elias era o grande profeta. Oh, irmão, oh, querido, querida, não existe grande, não existe gigante no que diz respeito à nossa humanidade. Eu entendo, acredito, creio que nós podemos ser gigantes na fé, mas nunca seremos homens e mulheres tão grandes suficientes, que nós não podemos passar por um momento de fragilidade. Você está entendendo isso? Diga amém. E é exatamente aqui que Deus entra em ação. Quando Deus olha para Elias e vê nele o Elias diferente do Monte Carmelo.
No Monte Carmelo, Elias precisou do poder de Deus. Na caverna, nós vamos ver, Elias precisava dos cuidados, da graça e da misericórdia de Deus. É assim, irmão. Tem dia que você está cheio, sua oração é aquela, se dá vontade de você dar rabo de arraia, não é? Nos demônios, não é assim? Mas tem dia que a sua alma está fragilizada. Você tem dia, eu tenho dia, nós temos dias de Monte Carmelo, dia que a gente entra na batalha, mas tem dia que a gente entra na caverna mesmo. Sabe o que eu acho interessante? O Deus que nos leva para o Monte Carmelo para vencer as batalhas espirituais e nos dá a vitória, é o mesmo Deus que trata quando entramos nas nossas cavernas. Sempre vamos precisar de Deus. E sempre que precisarmos dele, em qualquer circunstância, ele vem ao nosso encontro. Eu venho aqui nessa noite dizer a você que está cansado, desanimado e talvez pensando até em desistir de alguma coisa ou de alguém ou de algum projeto. Deus estará por meio dessa palavra, cuidando das suas fragilidades. Agora preste atenção. Quero que você preste atenção. Não se engane. Frase do pastor Elson de Assis, nunca vou esquecer. Não se engane. Deus sabe como dar, mas Deus sabe como pedir. Eu quero traduzir para a mensagem, ou aplicar a mensagem. Deus sabe como tratar da gente, mas preste atenção. O doente de hoje é o remédio de amanhã. Eu acho que você não entendeu. O doente de hoje, para Deus, é o remédio de amanhã. O fraco de hoje é a força de Deus para amanhã. Amém, gente? Amém. Vamos lá. Como que Deus cuidou de Elias em um momento de extrema manifestação da sua fragilidade? Como é que foi esse processo do nosso Deus cuidar de Elias nesse seu momento extremo de manifestação da sua fragilidade? Em primeiro lugar, Deus enviou um anjo para lhe fortalecer. Eu quero ler com você o versículo 4, tão somente o versículo 4. Já lemos todo o texto, não precisa voltar novamente a ele. Está no 4 ao 7. Eu quero ler só o 4 e você preste atenção, por favor. Você está com a Bíblia aberta, amém, irmão? Eu sei, está aqui na tela, mas eu sou raiz, eu gosto de papel, eu gosto de barulho, sabe? Eu sou raiz. Eu gosto de biblão mesmo, colorido, essas coisas que eu gosto. Vamos lá, está com a Bíblia aberta, amém? Então vamos lá para o versículo 4. Nada contra, irmão. Tudo bem, você ter a sua Bíblia no telefone aí. Não tem nada contra não, por favor, tá? Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro. E aí, vem duas coisas que me chamam a atenção. E Elias vai dizer, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Sabe, a primeira coisa que me chama a atenção nesse versículo 4 é o pedido de Elias. Elias pede a Deus para tirar a sua própria vida.
A palavra basta já diz que Elias não pensou em desistir. Ele já tinha desistido. Basta. Essa expressão, essa palavra basta, ela já diz que Elias não estava pensando em desistir. Ele já tinha desistido. Numa linguagem mais comum nossa, entregou os pontos. Para quem gosta de luta, não é meu caso, meu negócio é futebol. Bateu na lona. E aí a gente olha para isso, Elias não tinha nenhuma intimidade com Deus. Contrário, irmão. A intimidade de Elias com Deus era tão grande, que ele se colocou diante de Deus e disse assim: basta, Deus, eu desisto. Só pode me levar porque eu não, daqui eu não passo. Isso me chamou muita atenção quando eu li o texto. E sabe o que me chamou a atenção? É que Deus não fala nada. Deus fica em silêncio. Deus fica quieto. Agora, o fato de Deus ficar quieto, não falar nada, pelo menos nesse momento, não diz que Deus estava aprovando ou desaprovando a atitude de Elias em dizer basta. Apenas o silêncio de Deus diz: bota para fora, mas eu não desisti de você. Você entendeu? Quem aqui não teve a experiência de falar com Deus num momento assim de extrema fragilidade, de extrema necessidade, de extrema tristeza, falou com Deus e Deus não disse nada? Irmão, Deus não precisa dizer nada para a gente não. E Deus não disse nada para Elias. É tanta intimidade entre Elias e Deus, Deus e Elias, que Deus ficou em silêncio. Mas não deixou de agir. Interessante que os melhores momentos de Elias com Deus foi fora da sua atuação profética. Os melhores momentos de Elias com Deus foi fora da sua atuação profética. Ei, irmão, seus melhores momentos com Deus não tem que ser quando você estiver trabalhando para Ele, não. Às vezes o seu melhor momento com Deus vai ser quando você estiver na sua extrema necessidade, na sua extrema fragilidade. Agora outra coisa que me chamou a atenção aqui. Final do versículo 4. Pois não sou melhor do que quem? Ele está citando quem aqui? Seus pais. Não te chamou a atenção isso não? Pega a biografia de Elias. Vê se você encontra o nome do pai de Elias, da mãe de Elias. Não tem. Agora, por que Elias está citando os seus pais? E ele vai dizer que ele não é melhor do que os seus pais. Veja bem, não é aleatório o que eu vou te falar. Faz parte da relação. É claro que Elias estava dizendo que seus pais eram referência para a sua vida. É claro que Elias estava dizendo que os seus pais viviam na presença de Deus, que os seus pais eram envolvidos com Deus. É claro que Elias, com essa expressão, está dizendo: meus pais, eu tenho tanta intimidade com eles, que eu jamais serei igual a eles.
O que eu vejo aqui nesse versículo 4, irmãos? Eu vejo assim, a maior necessidade que a gente tem quando vivemos sabe aquele período de a gente não sabe o que fazer? Sabe qual é a nossa maior necessidade? Ou quais são as nossas maiores necessidades? As nossas maiores necessidades não é pegar um carro e fazer uma viagem. Concordo, isso é bom e maravilhoso. Não é para o shopping center assistir um filme no cinema. É bom, é maravilhoso. A nossa maior ou as nossas maiores necessidades, quando as nossas fragilidades estão assim, nos fazendo querer desistir, as nossas maiores necessidades é expor nossa alma para Deus e olhar ao nosso redor e saber com quem que a gente pode contar. Você entendeu o que eu estou dizendo? Para cuidar das suas fragilidades, não tem remédio maior do que Deus, seus pais, seus irmãos, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha. Isso me mostra que Elias tinha intimidade. E ouça o que eu vou te falar. Quem tem intimidade com Deus, ainda que vive um momento de extrema fragilidade, nada rouba, tira a sua intimidade. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Vamos lá. Como é que Deus cuidou de Elias em um momento de extrema manifestação de sua fragilidade? Em segundo lugar, Deus lhe falou quando a solidão e a exaustão lhe sobrevieram. Deus lhe falou. Olha o versículo 3, eu preciso que você volte para o versículo 3 comigo. Final do versículo 3. Chegou a Betseba, que pertencia a Judá. Olha o que está escrito no versículo 3. E ali deixou o seu moço. Isso é importante. Você está vendo que o ser humano, ele precisa de gente. Ele precisa de pessoas. Elias deixou o seu moço. Ele entra nesse processo de isolamento. E o maior sinal desse processo de isolamento é quando ele deixa o seu servo, o seu moço em Betseba. Ou seja, eu não quero ninguém perto de mim. Então ele começa a caminhar. Só que aí Deus faz o quê? Deus lhe fala através de um anjo. Lhe toca através de um anjo. Deus lhe fala, Deus lhe toca através de um anjo. Depois Deus vai falar com ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Mas antes de Deus falar o que você está fazendo aqui, Deus lhe fala através de um anjo, Deus lhe toca através do anjo, Deus está falando com ele o tempo todo. Olha só, querido, Deus está falando pelo pé de zimbro. Preste atenção nisso. Deus está falando pelo pé de zimbro. Deus está falando pelo anjo que lhe toca e lhe fala. Deus está falando pelo pão na brasa que ele come. Deus está falando pela água que ele tira da botija. O tempo todo Deus está falando com ele. E se nós fôssemos colocar uma frase, a frase é essa:
A frase é essa, a palavra que Deus está liberando para Elias é essa: você está fragilizado, mas eu estou cuidando de você. Você não entendeu? Eu vou repetir. Você está fragilizado, mas eu estou cuidando de você. Não está faltando um pé de zimbro, não está faltando pão na brasa, não está faltando água, não está faltando anjo, não está faltando nada para você. Tem te faltado alguma coisa, irmão? É que a gente não pega, não capta quando Deus está falando com a gente. E às vezes, irmãos, Deus usa anjo de carne e osso. Porque o anjo aqui é um anjo, e a gente não pode definir, ter a certeza se de fato é um anjo enviado ou se de fato é Cristo manifestado em forma de anjo. Às vezes dá para entender que é Jesus em forma de anjo, uma teofania. Às vezes é o simples anjo que Deus enviou, não importa. Quantas vezes um anjo de carne e osso fala com a gente? Eu aprendi isso com o irmão Guilherme. Ele não está aqui hoje. Em um momento difícil da sua vida, ele disse que a igreja, segundo o Batista Jardim Carioca, ele não via gente, ele só via anjo de carne e osso. Anjo que representa cuidado de Deus. Anjo que acolhe, que abraça. Anjo que chora junto. Diga para quem está ao seu lado: eu quero ser um anjo de carne e osso na sua vida. Viu como é que Deus fala, hein? Se você não falou, eu vou te dar mais uma oportunidade para falar. Diga mais uma vez. Agora diga para quem está o outro lado. Vira para o outro lado. Vira para o outro lado, diga: eu quero ser um anjo de carne e osso na sua vida. Sabe quem acabou de falar, irmão? Foi Deus. Porque o Espírito Santo habita dentro de você. E as palavras que saem da sua boca são palavras de Deus. Então, se você abriu essa boca e disse para a pessoa: eu quero ser um anjo na sua vida, Deus está falando para você que não vai faltar cuidado dele sobre a sua vida. Aleluia. Em terceiro lugar, o que Deus fez para cuidar da extrema manifestação da fragilidade de Elias? Eu gosto demais disso aqui. Deus o atraiu à sua presença. Olha a palavra que Deus vai falar a Elias. O que você faz aqui, Elias? A segunda palavra que Deus vai liberar a Elias é um chamado. E assim, o que Deus está fazendo com ele aqui não era algo isolado. Está pensando que isso aqui é um fato isolado? Vamos lá. Versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu o seu rosto no seu manto. Pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias?
Está pensando que isso é um fato isolado? Deus vai chamar Elias de dentro da caverna. A gente vai ver isso agora. Mas eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar. A voz de Deus vai lá dentro da caverna e chama Elias para fora. É lógico que quando Elias começa a dar passos em direção a Deus, ele está se aproximando da face de Deus. Isso não é um fato isolado, irmão. Por exemplo, Elias não foi arrebatado uma vez só, não. Ser arrebatado era brincadeira de Elias, do dia a dia. Ser arrebatado é assim, é normal, era normal na vida dele ser arrebatado. Ele estava em um lugar, era arrebatado para um outro lugar, saia dali para um outro lugar. Elias dificilmente caminhava, ele gostava mais de ser arrebatado. Até porque deve cansar menos, né? Tem coisa em nossa vida, irmão, que não pode ser um fato isolado, tem que fazer parte da nossa vida todo dia. Você não entendeu? Você vai entender agora. Para isso você vai ter que ir lá para o capítulo 17, versículo 1 comigo. Bota aí, por favor, Anne, para não precisar abrir aqui a minha Bíblia. E você vai entender que isso aqui não é um fato isolado. Deus está chamando Elias para fora da caverna, para ir junto à sua presença, para a face dele. Isso não é um fato isolado, está escrito aqui, ó. Quando escapara da espada de Israel, nem sei não, é 17, 1, é o capítulo 17, 1. Desculpa, falei errado. 17, 1. Vou ler aqui. Abriu aí? Ah, tá aí, ó. Olha isso aqui. Aqui comigo, gente, ó. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nem chuva. Não, não é isso aí não. Para aí. É minha Bíblia velha mesmo. Aqui eu acho tudo. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, e isso, cuja face eu estou. Aí. É a versão que é diferente, né? Irmão, se apresentar a face de Deus na vida de Elias era comum. Desculpa, perdão pela palavra comum. Perdão, gente. Deleta aí a palavra comum. Fazia parte da sua vida. Então Deus está fazendo o quê? Elias, sai da caverna. Vem perante a minha face. Eu estou com saudade de você. Você não pescou não, irmão. Se você não pescou, que talvez o endereço seu do dia a dia não é Mateus 6,6. Pega lá o capítulo 1, 17, 1, com o que Deus está fazendo aqui. O que Deus está fazendo, Elias, sai dessa caverna, vem para mim, fica perante a minha face. Eu quero te ver, eu quero estar perto de você. O que mais Elias precisava era estar perante a face do Senhor. Agora olha só, Deus se moveu por um forte vento, mas o vento forte não impulsionou Elias. Deus provocou um terremoto, mas o terremoto não sacudiu o coração de Elias. Deus trouxe fogo do céu perante Elias, mas o fogo do céu não aqueceu a alma de Elias. Por último, Deus vai lá dentro da caverna com uma voz leve, mansa, um sussurro. O que você está fazendo aí, Elias?
Vem para fora. Vento, terremoto e fogo representavam para Elias ações ministeriais. Ele viu tudo isso no Monte Carmelo. O que vai renovar a nossa vida não são as nossas ações ministeriais. Ajuda, é lógico, mas o que vai te levar para a face de Deus é ouvir a voz dele. E muitas vezes ele vai falar bem baixinho aos seus ouvidos, não precisa gritar, até porque quem tem intimidade fala bem perto. Vem, chega perto de mim. Posso ouvir um amém, irmão? Reparou que Deus faz mais uma vez a mesma pergunta? No versículo 13. Reparou que Elias faz a mesma ponderação? Reparou? Deus faz a mesma pergunta. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele, tenho sido zeloso para com Deus de Israel. Por aí vai. Depois Deus faz a mesma pergunta, ele faz a mesma indagação. Qual a diferença da primeira para a segunda vez? Se você não pescar isso, eu vou ficar zangado com você. Estou brincando. Mas pelo menos um amém, por favor, né? Eu não disse ainda não, gente. Qual a diferença da primeira para a segunda vez? É que da segunda vez, Elias não está dentro da caverna, está perto de Deus. Ele está enrolado com o seu manto. Ele está abraçado com sua capa profética. Ei, irmão, não importa a circunstância. Tanto faz a circunstância que você passa. O que importa mesmo é você passar por qualquer circunstância, mas perante a face do Senhor. Diga comigo, a diferença está em estar perante a face do Senhor. Você entendeu, irmão? Essa é a diferença da primeira para a segunda indagação. Da segunda vez, Elias estava perante a face do Senhor. Expõe as suas fragilidades, coloca para fora a sua dor, diz para Deus quem você é, mas sai da caverna e fala perante a face dele. Por isso que ele te chama da caverna, para você sair e falar diretamente a ele. Pegue o manto da graça, se enrole a ele, vai com temor, mas creia, ele está esperando você, para você colocar para fora seu coração, sua alma, e pode ter certeza, irmão, que ele vai falar aos seus ouvidos palavras tão poderosas, tão poderosas, tão poderosas, que elas vão entrar na sua alma e vão curar você, e vão levantar você, e vai abençoar você. Diga comigo, na presença do Senhor faz toda a diferença. Você pode dizer mais uma vez? Aleluia. Vamos partir para o final. Quero ler com você o versículo 15. E eu disse aí no começo da mensagem, não se engane. Deus sabe como dar, mas sabe como pedir. Tem gente já está com medo já.
Eu também tive medo. Tive muito medo. Mas estou aqui. Vamos lá. Versículo 15. Disse o Senhor: aí nós temos um verbo imperativo. O verbo que está aqui é vai. Mas eu quero falar de mais dois verbos imperativos que estão dentro desse momento da vida de Elias. Quem está ligado na palavra, diga amém. Amém. Que bom. Então vamos lá. O primeiro verbo imperativo que está dentro dessa realidade de Elias era: sai. Diga comigo, sai. Sai. Amém. Eita glória. Sai diz respeito a um chamado, a uma condição que Deus não quer para a nossa vida, seja por pecado, por sentimento paralisante ou por qualquer uma circunstância que nos tira do propósito. Sai. Tem algum pecado te atrapalhando? Tem alguma condição paralisante, algum sentimento paralisante em você? Tem alguma coisa que está te impedindo, está deixando você parado? Deus está dizendo: sai. O outro verbo é o verbo vem. O verbo vem diz respeito à intimidade com Ele. Vem. Vem. E o verbo vai? O verbo vai diz respeito à nossa missão. Elias, vai, volta. Só que dessa vez você não vai ir lá para o Monte Carmelo. Você vai ungir 3 pessoas. Você vai ungir 2 reis. E você vai ungir alguém que vai ficar no seu lugar. Deus sabe como pedir. Não se engane. O que isso significa, pastor? Significa dizer que Deus quer tratar das nossas fragilidades para 2 razões, e aqui termino. Primeiro, Ele quer tratar das nossas fragilidades, porque muitas vezes as nossas fragilidades nos impedem de ter intimidade com Ele. Por isso que Ele quer tratar das suas fragilidades, das suas dificuldades, das suas debilidades. E segundo, Ele quer tratar das nossas fragilidades, das nossas debilidades. Por quê? Porque Ele tem um plano na nossa vida. Ele quer nos usar. Sabe, Deus quer colocar autoridade e poder na sua vida. Deus quer colocar óleo de unção sobre a sua mão para você abençoar, cuidar de pessoas. Deus quer fazer com que você seja um discipulador. E convenhamos, irmão, amados, uma igreja doente vai cuidar de doente como? Uma igreja de pessoas na caverna, que só vive na caverna, vai cuidar de gente como? Vai discipular pessoas como?
Uma igreja que as pessoas não conseguem desfazer, desvincular de laços e embaraços, ela vai cuidar de gente como? E eu vou terminar, não lendo o texto, porque não precisa. Sabe como é que eu vejo a relação de Elias e Eliseu? A relação de Elias e Eliseu, eu vejo a relação Cristo à igreja. Numa comparação, Elias é Jesus e Eliseu é a igreja. Eu poderia citar para você aqui alguns paralelos, mas eu vou citar 1 ou 2, 3 no máximo. Elias subiu ao céu, mas a obra continuou, amém? Jesus subiu ao céu e a obra parou? Não. Não. Jesus subiu ao céu e a igreja continua a obra de Jesus. Jesus fez milagres. Elias fez milagres. E a Bíblia diz que Elias fez 7 milagres. Eliseu fez milagres? Fez milagres. Quantos milagres Eliseu fez? 14. Por quê? Porque ele pediu porção dobrada. E por que ele pediu porção dobrada? Porque queria ser melhor que Elias? Não, porque ele queria que a obra de Deus continuasse ainda maior. Ainda? Eu disse o que? Ainda? Jesus subiu aos céus, Jesus fez muitos milagres, Jesus fez a obra, mas ele disse que quando ele subiria, deixaria a igreja, ele disse que a sua igreja faria o que, irmão? Deus nesse tempo está cuidando de uma igreja, está tratando de sua igreja. Deus nesse tempo quer tirar a sua igreja da caverna. Deus nesse tempo quer tirar a sua igreja fortalecida em suas fragilidades. Irmão, frágil você vai continuar, limitado você vai continuar, dependendo de Deus você vai continuar, triste você vai ficar, decepcionado você vai ficar. A graça de Deus não nos isenta de nada disso. A graça de Deus não nos isenta dos ataques do diabo. A graça de Deus não nos isenta das nossas fragilidades, de ficarmos doentes, de ficarmos decepcionados. A graça de Deus não nos isenta de nada disso. Mas ela nos basta. Ela nos basta. Ela nos fortalece. E se for necessário, se for preciso, semana que vem, quinta-feira, você vai voltar para esse lugar com outra fragilidade. E Deus vai estar aqui te esperando para cuidar de você de novo. Porque Ele te ama. Porque Ele quer cuidar de você. Porque Ele sabe que se você for cuidado por Ele, se entregar aos cuidados dele, é sinal de que você vai se entregar para ele usar a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Deus seja louvado. Baixe sua cabeça, feche seus olhos.